Olá, tudo bom? Que bom ter você comigo para a gente começar a falar sobre cálculos trabalhistas e o quanto eles são úteis para o seu dia a dia. Imagina você numa empresa, sendo o RH da empresa e não sabendo qual é o direito dos empregados, quanto é esse direito, né? E você, advogado? Isso é fundamental, principalmente para a área trabalhista. Sabe que nós, como juristas, como advogados, temos que liquidar as iniciais. E para isso a gente, obviamente, tem que conhecer de cálculos. Então, assim, nossa missão como advogados, você que é advogado que está aí, é transformar fatos em direito, direito em números. Simples assim. Então, os cálculos servem para isso. Você que é contador, imagina um contador que não tem ideia de como funciona na Justiça do Trabalho a, a dinâmica dos cálculos e de como se enquadra os direitos do trabalhador do ponto de vista judicial. Você que é do RH, tem uma coisa interessante. Existem programas de rescisão contratual que você põe lá os dados e o programa vem certinho, com os números bonitinhos. Então, em tese, parece que não precisa nem saber, né, como fazer. Mas aí um ledo engano. Por quê? Porque, por vezes, alguns fatos que são provados muitas vezes com testemunhas na Justiça do Trabalho, eles se transformam em direitos e esses direitos não são computados naquele cálculo lá ou naquele programa que os departamentos pessoais e os RHs de empresa têm. E aí você, conhecendo por esse caminho, por esse viés, as possibilidades e do que pode dar de problema para uma empresa se ela não cumprir com todas as suas obrigações. E o quanto esse problema pode gerar de prejuízo ou de falta de planejamento para a empresa porque ela não viu o que seria o quantitativo em números de uma possível perda de uma ação judicial, faz com que você se diferencie como um RH de empresa, porque você mostra todas as possibilidades no local onde você está trabalhando. Então, é interessantíssimo conhecer sobre cálculos para a gente entender o processo. Mas o que é que eu quero te convidar agora? Hoje eu vou te dar algumas aulas, eu vou te dar uma ideia de alguns direitos que são muito comuns para a gente calcular na munheca. Eu estou com papel e caneta aqui para que você veja de pronto como é que pode ser feito um cálculo rápido, né, na própria mão e que depois você pode transformar, você pode fazer a mesma coisa usando um programa que é o programa oficial da Justiça do Trabalho para fins de cálculos trabalhistas, que é o PJ-Calc. O PJ-Calc é o programa que vai fazer você realmente ficar esclarecido e ter a visão ampla e nítida de quanto é o direito de quem está buscando entrar com uma ação trabalhista ou mesmo, sem mesmo entrar, ficar com saber quanto é que ele tem direito. Muita gente deve perguntar, ou muitos clientes, ou pretensos clientes, eles costumam dizer assim, Rafael, quanto é que eu tenho direito? E aí você já pode dar uma consultoria para essa pessoa, já mostrar para ela as possibilidades de acordo com o que ela conta em números. E isso traz muita segurança para você. Então vamos começar com um direito que eu gosto muito, que é, olha para cá, o intervalo interjornada. Interessante o intervalo interjornada, por quê? O que acontece? O artigo 66 da CLT, ele é claro em dizer que entre uma jornada e outra, o fim de um dia de trabalho e o início de outro dia de trabalho, ou o fim de uma jornada, mesmo que seja à noite, e o início de outro dia, tem que ter um intervalo mínimo de 11 horas. Bom, se tem que ter um intervalo mínimo de 11 horas, como é que funciona, então, o que acontece quando alguém que trabalha até, sei lá, ele tem uma jornada, ele trabalhou até as 23 horas do dia anterior, e no outro dia, ele foi trabalhar lá
7 horas da manhã. Olha que interessante. De 23 até as 7, você tem 8 horas de diferença. Só que o artigo 66, como eu já disse, diz que tem que ter no mínimo 11, não é isso? Se tem que ter no mínimo 11 entre o fim da jornada desse dia e o início da jornada desse, e ele teve 8, qual é o direito que ele tem aqui? Ora, dessas 8 para 11, você tem uma diferença aí de 3 horas. E essas 3 horas aqui, elas são tidas como horas chamadas de horas interjornadas. Ah, que bom. E agora, como é que eu calculo elas? A súmula 110 do TST deixou muito claro que no regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com um prejuízo mínimo de 11 horas, né, são consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com respectivo adicional. Então, aqui, essas 3 horas, elas devem ser consideradas como jornadas extraordinárias. Só que aconteceu uma coisa interessante. A analogia traz o intervalo interjornada para o cálculo igual ao intervalo intrajornada. E o intervalo intrajornada mudou a partir da reforma trabalhista de 2017. Porque o intervalo intrajornada, ele era tido como todos os direitos, como se fossem horas extras. Isso quer dizer que tinha caráter remuneratório. E agora? Agora não tem mais. Agora a intrajornada, o caráter dele é indenizatório e só pelas horas de diferença. Antes, por exemplo, quando alguém trabalhava o intrajornada, que não é o inter, tá? O intra, quando trabalhava o intrajornada, se trabalhasse meia hora, se computava 1 hora toda. Ou agora não, agora é só meia hora, só a diferença. Então, por analogia, o interjornada seguiu, depois da reforma, a mesma sorte. Como assim? É que essas 3 horas que eu descobri aqui que devem ser tá aqui, ó, essas 3 horas que devem ser calculadas, elas devem ser calculadas como indenizatórias depois da reforma trabalhista. E a maioria das ações hoje vão ser indenizatórias por um simples motivo, porque a prescrição quinquenal, e a gente está em 2022, né? Ela alcança 2017. Claro, a gente está no início de 2022. Não obstante essa aula ser atemporal, eu estou gravando nesse período, está no primeiro semestre de 2022, e você pode pegar um período ainda anterior a novembro de 2017, e aí ainda é remuneratório. Mas nesse caso aqui, ela a maioria das ações depois de novembro de 2017, elas vão ser indenizatórias. Então, o interjornada, o intervalo interjornada, vai seguir a mesma sorte do intervalo intrajornada, tá? E aí é interessante isso porque você não vai calcular sobre essas 3 horas aqui os reflexos em 13º, em FTS, em férias, por não ter mais, depois da reforma trabalhista, o caráter remuneratório, sim, agora indenizatório. Ok? E é óbvio, aqui para ficar claro, vou pegar outra folha aqui, se você tem 3 horas, como a gente descobriu aqui, como é que eu calculo essas 3 horas? Simples.
Vamos hipoteticamente dizer que o seu cliente ele trabalhava de segunda a sexta e sempre saía às 23 e voltava do outro dia às 7 da manhã, como eu coloquei aqui. Então ele tinha um intervalo de 8, só que tinha que ter pelo menos 11, então 3 horas de interjornada. E digamos que esse cliente ganhava por mês R$ 1.500. Você pega, divide por 220 para descobrir o valor da hora. Eu estou sem calculadora, está aqui. Vou pegar a calculadora aqui. Grande Denildo, obrigado. Valeu. E na calculadora, se você dividir 1.500 por 220, por que 220, Rafael? Porque é o número de horas que tem no mês. Você vai chegar à conclusão que o valor da hora dele é R$ 6,81. A hora intrajornada é a hora normal mais 50% no mínimo. Os 50% de 6,81 é R$ 3,40. Então, 6,81 mais 3,40 vai te dar um valor de hora interjornada de R$ 10,21. Tá, isso eu já sei o valor da hora interjornada. E eu já sei que ele trabalhava de segunda a sexta e tinha 3 horas por dia, né? Interjornada. Só que isso aqui é por dia. Então você tem que descobrir isso aqui primeiro por semana. Então é fácil, porque de segunda a sexta são 5 dias. Então você multiplica 3 vezes 5 dias e chega a 15 horas interjornada por semana. Só que eu não quero ela por semana, eu quero ela por mês. Para eu descobrir quantas horas interjornadas por mês tem o meu cliente direito, o que é que eu faço? Eu multiplico por um fator, que é o fator de número de semanas por mês. Qual é o número de semanas por mês para fins de cálculo? 4,28. Então lembra sempre disso. Todo mês, para fins de cálculo trabalhista, vão ter 4,28 semanas. Eu sei que ele trabalhava 15 horas interjornada por semana, então eu multiplico 15 por 4,28 semanas no mês e descubro o número de horas interjornada dentro do mês. 15 vezes 4,28. E aí resulta em 64,20 horas interjornada por mês. Esse número aqui é muito importante porque você depois vai saber que esse aqui é o número que você vai ter que compor, que vai ter que colocar no programa PJE Calc Cidadão. Lá, quando ele pedir o quantitativo, você vai botar isso aqui. Esse número que é importante. Tá, mas então, eu sei que ele tem esse número aqui. Então, eu já sei também que o valor da hora interjornada é R$ 10,21. Então, ficou fácil agora, porque você vai pegar o número de horas interjornadas por mês e multiplicar pelo valor da hora interjornada, que é R$ 10,21. Então, pega a calculadora e vai para lá. Pronto. Olha aí. Você já sabe agora que o seu cliente, por sair do trabalho às 23 horas e pegar no outro dia às 7 da manhã, deveria ter recebido no seu contra-cheque, a título indenizatório, por mês, R$ 655,80.
R$ 1.200,48, porque você conhece sobre cálculos, porque você pegou esses números, descobriu primeiro quanto era o valor da hora interjornada, depois descobriu quantas horas interjornadas ele trabalhou em um mês, multiplicou isso por isso e chegou ao valor final da hora interjornada do seu cliente. Isso aqui te dá um poder muito grande, por quê? Porque exatamente você ter esses números muito claros faz com que você diga ao seu cliente, primeiro, se você é advogado de reclamante, olha, esse aqui é o teu direito. Multiplica agora isso aqui por, sei lá, ele trabalhou 10 meses na empresa e nunca recebeu. Multiplica isso aqui por 10. Isso aqui dá R$ 6.554,82. Se ele trabalhou 10 meses inteiros na empresa. E aí tu vai dizer, olha, isso aqui é um direito que é teu. Se você é advogado da empresa, o que é que você diz? Olha, vocês não pagaram isso aqui. Então, ele ingressou com a ação ou ele quer ir atrás de um direito e se ele provar que trabalhava realmente, que tinha esse intervalo interjornada, o valor que ele vai levar vai ser, desses 10 meses, R$ 6.554,82. Você é do RH da empresa e sabe que ele fazia esse horário e que isso poderia dar um problema. Além de saber que agora poderia dar um problema, você também sabe quanto é esse problema e pode esclarecer isso para o gerente, pode esclarecer isso para o diretor, dizendo, olha, o risco por cada funcionário dentro desse período é o valor X, ou é o R$ 6.554,82 por causa do interjornada, que é só um direito que a gente está falando aqui nesse momento. Isso te dá muito poder para mostrar o quanto você realmente conhece sobre direitos e o quanto você conhece sobre números. Agora imagina você que é estagiário, ou que quer estagiar num escritório que tem expertise trabalhista. Olha como isso aqui também traz todo um arcabouço de autoridade e a facilidade que vai ter para conseguir um outro estágio, num lugar melhor remunerado, vai ser muito maior. Porque você conhece isso aqui, e eu te digo mais, nem todo mundo que está fazendo direito hoje escolhe a área trabalhista. Então, olha que mercado bom, né? E quando escolhe, não conhece profundamente sobre isso. Isso aqui te dá muito poder, viu? Então, agora, essa aula foi para falar do intervalo interjornada. Então, o que você tem que saber para a gente terminar ela? Primeiro, que por analogia, o intervalo interjornada é o mesmo critério do intrajornada. Ou seja, depois da reforma trabalhista, deixou de ser remuneratório, passou a ser indenizatório. Ponto 1. Então, pode ver que eu dei um número inteiro aqui, né? Eu não disse, agora vamos para os reflexos sobre 13º, sobre férias. Antes da reforma, você pode fazer isso, mas depois não. Então, esse é o valor indenizatório. Lembra disso. Outra coisa, você tem que saber qual é o valor da interjornada, nesse caso é 10,21, e tem que saber quantas horas interjornadas o seu cliente trabalhava por mês. E é por mês, tá? Você primeiro descobre por dia, depois multiplica pelo número de dias de semana, descobre por semana, e lembra desse fator 4,28, que é o número de semanas que tem um mês. Então, depois você descobre quantas horas interjornadas ele fez por semana, você multiplica por 4,28, chega no quantitativo mensal. E aí multiplica pelo valor da hora interjornada e chega ao final sabendo exatamente quanto aquele cliente, aquele trabalhador tinha direito por mês. Beleza? Essa é a aula de interjornada. Espero que tenha sido útil e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos.